E aí, pessoal, vamos falar de uma coisa que muda o jogo na indústria. Sabe aquela ideia de que as máquinas são só caixas pretas? Que a gente não sabe direito o que está acontecendo lá dentro? Pois é. Agora imagina se cada máquina se tornasse um ativo inteligente que trabalha pelo negócio. Um equipamento que não só produz, mas que gera inteligência. É exatamente esse o mundo que o Phaser Connect está trazendo para a realidade. Ó, vamos fazer um exercício rápido aqui. Para e pensa um pouquinho. Onde é que estão todas as máquinas da operação agora, nesse exato momento? A gente tem 100% de certeza de que elas estão seguras? E a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que elas estão operando no máximo da eficiência? Ou será que tem dinheiro, tem produtividade ficando para trás? Essa falta de informação, ela acaba criando dois cenários, né? Completamente diferentes. De um lado, a gente tem o caos. É aquela correria de apagar incêndio o dia todo, sabe? Grana indo embora com máquina parada sem aviso e aquela insegurança de não ter a mínima ideia do que está rolando em campo. Agora, do outro lado a gente tem o controle. É o poder de enxergar tudo, de tomar decisão com base em fato e, no fim do dia, transformar dado em lucro de verdade. Beleza, então, o nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro a gente vai entender direitinho qual é o desafio de gerenciar essas máquinas hoje. Depois, vamos mergulhar na solução que é o ecossistema Phaser Connect e ver os três pilares dele: controle total, manutenção eficiente e a inteligência de negócio. E para fechar, vamos ver como a máquina deixa de ser só uma máquina e vira um ativo estratégico de verdade. Então vamos lá. O desafio começa exatamente aqui, com essas tais caixas pretas em campo. Olha, gerenciar uma máquina sem dado em tempo real é a mesma coisa que tentar dirigir um carro com o para-brisa todo sujo, embaçado. A gente até escuta o barulho do motor, sabe que ele está ligado, mas não faz a menor ideia de para onde está indo, se tem um buraco na frente, nada. E o resultado disso? É complicado, para não dizer outra coisa. Sem enxergar o que acontece, a gestão fica no escuro, totalmente às cegas. A manutenção vira um chute, um achismo. Os riscos, tanto de segurança quanto de uso indevido, vão lá para cima. A equipe fica só reagindo, sabe? Correndo atrás do prejuízo em vez de prevenir. E o pior de tudo é que um monte de dado valioso, que podia estar otimizando tudo, simplesmente vai para o lixo. É exatamente para resolver isso que o Phaser Connect entra em cena. E olha, é muito importante entender isso aqui. Não estamos falando só de um programa de computador, de um software. Não, é um ecossistema completo. Tudo integrado, pensado para pegar aquele dado bruto que antes não servia para nada e transformar em decisão. Decisão inteligente que gera resultado. Dá pra pensar no Phaser Connect como se fosse um tripé, sabe? Um tripé super robusto. A gente tem o IPAM, que é a base de tudo, o centro de controle que dá visão e segurança. Depois vem o DOCS, que é a biblioteca inteligente, o suporte para manter a manutenção ágil, a operação rodando, e lá na ponta a gente tem a inteligência artificial, que é o cérebro, o assistente que analisa os dados e ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos começar pelo primeiro pilar, então, o controle total, que é o IPAM. Ele responde aquela pergunta básica, mas fundamental: onde e como é que estão os ativos? Simples assim. Com o IPANA, a gente tem a localização e o status de cada máquina da frota em tempo real. Não importa se ela está aqui do lado ou do outro lado do mundo. Mas tá, aí na prática, o que isso significa? Significa ter um painel, um dashboard global, que mostra a frota inteira num mapa só. Dá para monitorar a saúde dos dispositivos, sabe? Ver se o CLP, que é o cérebro da máquina, tá ok, se a IHM, a tela, tá respondendo. A gente consegue pegar um problema antes que ele vire uma parada na produção. E o acesso remoto? Nossa, isso economiza um tempo e uma grana que não está escrito. O técnico consegue diagnosticar e resolver um monte de coisa sem nem precisar ir até o local. E quando a gente fala de equipamento móvel, tipo um picador que está lá no meio do mato, aí entra a cerca virtual, o geofencing. Imagina só o cenário. O equipamento sai da área que foi definida para ele operar. Na mesma hora, pá, chega um alerta. Isso permite rastrear e agir rápido em caso de roubo ou uso indevido. No fim das contas, a tranquilidade de saber que o patrimônio da empresa está protegido 24 horas por dia. Beleza, então a gente já sabe onde a máquina está e que ela está segura. Qual o próximo passo? Manutenção. E aqui, quem nunca passou por aquele desespero, a máquina para e começa aquela caça ao tesouro para achar o manual certo, a peça certa. Com o Phaser Connect Docs, essa dor de cabeça, já era. Pensa na cena. O técnico tá lá, no meio da operação, e uma máquina para. Em vez de sair correndo, revirando o armário atrás de manual de papel, ele só pega o celular, escaneia o QR Code que tá ali, no painel da máquina e
Pronto. Em segundos, toda a documentação técnica está na mão dele. O tempo de parada da máquina, nossa, despenca. E o legal de ver aqui é como tudo fica organizado. Não é um monte de arquivo jogado. Toda a documentação fica num lugar só, centralizado e, o mais importante, seguro. O acesso é todo controlado, então dá para ter certeza que só quem precisa vai ver as informações mais críticas, como projetos, diagramas. É juntar a eficiência com segurança no nível máximo. Ok, a gente já viu o controle, já viu a manutenção, agora vamos para o futuro. Um futuro que, na verdade, já chegou. Com o assistente de inteligência artificial do Phaser Connect, é como se cada máquina virasse um consultor especialista trabalhando para o negócio, 24 horas por dia. Imagina só poder chegar para o sistema e perguntar, em português claro mesmo, qual a estimativa de produção de cavaco da planta X para hoje? E, na hora, receber uma resposta precisa. Essa é a grande virada de chave, entende? A gente para de perguntar só a máquina tá ligada e começa a perguntar sobre o resultado do negócio. O sistema pega os dados brutos lá do motor, tipo rotação, carga, e transforma isso em informação de negócio, em previsão de produtividade, por exemplo. O foco muda. A gestão passa a ser sobre o resultado e não só sobre a máquina em si. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, o controle, a manutenção e a inteligência, o Phaser Connect vira muito mais que uma plataforma. Vira uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta que ajuda a ganhar aquela batalha do dia a dia por mais eficiência, mais lucro. O equipamento deixa de ser visto como um centro de custo e passa a ser, de fato, um centro de inteligência. E claro, tudo isso foi pensado para o futuro. A plataforma foi construída para crescer junto com a operação. Esse número, mais de 65 mil dispositivos por planta, isso significa que não importa o tamanho que o negócio vai ter amanhã, o Phaser Connect está pronto, a escalabilidade está garantida. Então, para a gente resumir a história toda, o valor que o Phaser Connect entrega é muito claro, tá aqui. Controle total, para saber onde e como os ativos estão o tempo todo. Manutenção eficiente, para reduzir o tempo de parada. E inteligência de negócio, para usar os dados e tomar decisões melhores. É a união desses 3 pontos que realmente transforma a operação. No fim das contas, a mensagem é essa. A aquisição de uma máquina não é mais só sobre o equipamento, é um investimento em uma plataforma tecnológica. A tecnologia para essa gestão inteligente, ela já existe, está aqui. A pergunta que fica é: está na hora de transformar a frota em um conjunto de ativos realmente inteligentes?